Senhor Deus, nós pedimos, suplicamos uma bênção. Neste novo vídeo que vamos gravar, vamos falar de um assunto que tanto o homem teme, que é a morte. E nós vamos, neste momento, Senhor, suplicar para que o Senhor mesmo possa incumbir, através do Teu Santo Espírito, de chegar isto ao ouvido de pessoas que possa ser ajudada com esta conversa, com alguns esclarecimentos sobre este assunto. Assim nós já te adoramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com dois louvores que, inclusive, tem um desses louvores que foi uma experiência que eu tive. Uma irmãzinha da igreja, quando faleceu, aí no momento que estava sepultando ela, eu tive a felicidade de compor este louvor, que fala bastante como o Senhor recebe as vidas que chegam para junto dele. E nós vamos, neste momento, louvar, vamos te adorar com dois louvores, e depois vamos gravar esta palestra falando sobre este assunto que o homem tanto teme, e pedimos para que tu mesmo possa estar esclarecendo, através da tua palavra, o objetivo que esta mensagem possa alcançar. Noso eu era num mundo cruel, condenado estava no banco do réu, não tinha defesa, estava ao léu. Minha boca amargava com gosto de fel, mas o meu Salvador desceu lá do céu. Para salvar a minha alma rasgou-se o véu, para salvar a minha alma rasgou-se o véu. O homem sem Deus é sem coração, não conhece a justiça, só vive na razão. Este mundo engana com muita ilusão, e o homem enganado só tem frustração. Mas o meu, eu com Jesus nos trouxe o perdão. A prova do amor é escravo na mão, cruz no Calvário ao lado dos ladrões. O dia da volta eu juro que não sei,
mas pelos sinais eu já testifiquei que Jesus vai voltar e com ele eu viverei eternamente com alegria, eu sei. De todo o coração a obra aceitei. Hoje eu sou homem livre, herdeiro do rei. Hoje eu sou homem livre, herdeiro do rei. Agora nós vou louvar o Senhor com mais um louvor que fala exatamente que foi o da experiência da serva que estava sendo sepultada no momento que o Senhor me deu este louvor. E eu tive a felicidade de gravar e uma letra que não levou 5 minutos para fazer, já veio pronto, até o ritmo saiu na hora que eu gravei, que eu escrevi esse louvor, essas palavras, esta poesia, falando exatamente uma experiência que eu tive ao sepultar aquela irmãzinha. Quando o homem triunfar, depois de receber perdão, separando a alma da carne para receber seu galardão, chegando aos braços de Cristo, sem levar nada nas mãos. Olha o triunfo dos santos quando no céu chegar. Seus pecados foram apagados, desta vida não vai lembrar. Oh, que lugar tão lindo que preparado está. Olha o que está preparada quando no céu chegar o meu Senhor com os seus anjos esperam para lhe abraçar. Que prazer neste triunfo, a vida eterna no céu alcançar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Em Filipenses 1:21,
Será por que o apóstolo Paulo falou que morrer seria ganho? O versículo 1, ao capítulo 1, versículo 21, diz assim: por que Paulo disse esta palavra, que morrer era bom? Era ganho, não era nem bom, era ganho. Então, de viver é Cristo, o morrer é ganho. Foi o versículo que ele deixou para que a gente meditasse. É interessante, se nós fôssemos entender pela razão, jamais nós iríamos entender o apóstolo Paulo para dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Interessante que todo homem teme a morte, não teria desejo de morrer, mas eu tenho certeza que Paulo estava falando exatamente da primeira morte, porque a Bíblia nos relata sobre morte. O que vem a ser a palavra morte? O que significa isto? A palavra morte, ela diz que é destituição da graça. A segunda morte, ela é uma destituição da graça. Como nós podemos explicar isto? O homem nasceu no pecado, nasceu condenado. E o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, ele disse claramente que o salário do pecado, a morte, o próprio Paulo afirma isto. E esse morrer é ganho, em que morrer é ganho? Porque se nós soubermos discernir esse pouco tempo desta vida carnal, desta vida que nós conhecemos, aproveitar este pouco período que nós temos na Terra para descobrir o caminho para a volta à eternidade, já é o princípio de tudo, né? Como começa isso? Temendo a Deus e se arrependendo dos nossos pecados. Então, Jó, ele, no período da sua experiência, que passou tanta dificuldade, Jó 10, 21 diz assim: antes que eu vá para nunca mais voltar, a terra de escuridão e da sombra da morte. O que Jó estava referindo esta terra de escuridão, que ele ia para nunca mais voltar? Ele estava falando da carne, estava falando exatamente desta primeira morte, que recebeu de Deus uma sentença que assim a carne veio do pó e para o pó ela retornaria. Então Jó, ele disse: antes que eu vá para nunca mais voltar, a terra da escuridão. Porque o indivíduo, o seu corpo é levado ali, coberto, não vai ter luz nenhuma para este corpo, para esta carne. E da sombra da morte. Então, porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos esperando esta morte. Então, ela está sempre fazendo sombra em todo ser carnal que ainda é vivente nesta terra, neste plano de restauração do homem para com Deus. Então, Jó, no capítulo 30, versículo 23, ele deixa a seguinte mensagem. Ele diz assim: porque eu sei que me levará à morte, e a casa do ajuntamento destinado a todo vivente. Então ele estava falando exatamente do cemitério, mas há um segundo ajuntamento, das almas salvas que se renderam
a Jesus Cristo, ao Filho de Deus que desceu do céu para nos trazer esta tão grande vitória. Ele também desceu ali neste sepulcro escuro, onde não tinha, mas só que tem que ele venceu a morte. E ele venceu por minha causa e por sua causa, que está ouvindo e que está vendo este vídeo. Então, Jó, ele descreve mais ou menos, tem ajuntamento de duas classes. Do ajuntamento do corpo, que é se unir juntamente com o barro de novo, como Deus prometeu, e tem um outro ajuntamento que é das almas, que também tem dois lugares. Nós temos o exemplo ali daqueles dois personagens, que era o homem rico e o pobre que morria, o rico morria e o pobre também morria, só que teve dois lugares diferentes. Um foi levado para o seio de Abraão, que fala exatamente do terceiro céu, ali do paraíso, aonde o próprio Jesus, ali quando pendurado na cruz, ele disse que aquele ladrão que estava à sua direita, ele falou só quando ele se arrepende, quando ele reconhece que ele era merecedor daquela afronta que Jesus estava sofrendo, não Jesus, porque ele disse para aquele que estava à esquerda, quando aquele da esquerda fala com Jesus para descer da cruz e tirar eles também, ele repreende aquele homem que estava com a sua arrogância ali, condenado no seu último instante, não mostrou nenhum pingo de arrependimento para os seus atos, é semelhante àquele homem rico e aquele homem pobre que estava à porta daquele rico. Então, aquele homem que estava à direita de Jesus falou assim, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus ali, ele faz praticamente um convite, esclarece aquele homem dizendo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, aquele que se arrepende é igualzinho àquele homem pobre que estava na casa do homem rico, que quando morreu, um foi levado para o Hades, que é inferno, e o outro foi levado para o seio de Abraão, que é a mesma coisa do paraíso, a mesma proposta que Jesus faz àquele malfeitor que estava à sua direita. E ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Paulo, quando ele fala que morrer é ganho, porque aquele que morre em Cristo, ele não permanece na morte. E o entendimento da verdadeira morte é a destituição da graça. Nós vamos tentar explicar isto em coisas que acontecem aqui nesta terra, aqui neste mundo, de homens carnais que estamos vivendo. Então, vamos supor que um indivíduo entrou numa casa, roubou, matou, ele é preso, levado a um tribunal, e ali ele vai receber uma sentença de 30, aqui no Brasil, a pena máxima é 30 anos, mas só que tem que esta pena máxima da eternidade é prisão perpétua, é prisão para nunca mais sair. E com um agravante ainda, a palavra é bem clara, disse que é com ais e ranger de dente. O indivíduo é preso num lugar onde tem fogo e enxofre, e a alma daquele que entrou nessa segunda morte vai sofrer eternamente. Porque se ela acabasse, então acabou, não tem sofrimento, não tem nada. É igual a carne que desceu ao pó, ela fica inerte ali, ela não vê, não fala, não ouve, não cheira, não tem paladar, não escuta. Mas a diferença da segunda morte é o seguinte, porque aquela alma que vai estar em sofrimento, ela escuta, ela
lembra das coisas, da grande oportunidade que este mundo, desta curta passagem na Terra, porque a própria palavra diz que é como uma flor que nasce, murcha e cai. Assim é a nossa vida na Terra. Este tempo aí de 50, 70, 80, viver muito é 100, 102 anos no máximo. Poucos que passam disto. Mas isso é como um piscar de olhos, porque a eternidade não conta tempo. Mas os viventes, principalmente os pecadores que precisam verdadeiramente temer a morte, não aquele que se arrepende, aquele que se entrega a Cristo e procura, se esforça para andar no caminho que ele nos mostrou. Então, ele vai também para este lugar de ajuntamento, esse lugar que Jó ele fala ali, tem dois ajuntamentos, a sepultura, tipificando o inferno, e o seio de Abraão, simbolizando o terceiro céu, que Paulo uma vez foi arrebatado em espírito, e ele quando chega naquele lugar, ele viu coisas inefáveis que seus lábios não sabia explicar, de tanta beleza, de tanta glória que ele viu naquele lugar, seus lábios não sabia explicar. Mas logo no versículo abaixo ele diz claramente que era o paraíso. E enquanto nós vamos aguardar todos aqueles que vão morrer em Cristo, alguns traz a tradução de dormir em Cristo, mas a alma, eu creio que ela não dorme, porque ela é espírito, o espírito não tem necessidade de comida, não tem necessidade de comer, ele vai viver o dia eterno diante do Senhor. É um dia que nunca vai acabar. É uma vida com prazer, com alegria. Por esse motivo, Paulo disse que morrer seria ganho. E ainda tem outro lado que nós podemos ilustrar com isto, porque todo aquele que morreu em Cristo, ele se livrou do sofrimento que esta vida terrena está nos aguardando. É um momento, por exemplo, nós estamos aguardando a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja, e a palavra é bem clara, diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quando a igreja, assim que a igreja estiver para ser arrebatada, todos os mortos em Cristo vai ali ganhar um corpo glorificado e vai participar do casamento, da grande festa que está programada, que é quando a igreja for arrebatada. E todos aqueles que morreram em Cristo, com certeza, está sendo participante desta grande festa. E ele fala, entendendo isto, aquele que morre também não vai ser afrontado pelo adversário, o anticristo que está preste, a besta que está para assumir o governo terreno por um tempo, por 3 anos e meio, parece que vai durar a festa que está escrito. E em Salmo 107, versículo 18, diz assim: a sua alma aborrece toda comida e chegaram até as portas da morte. Davi, com certeza, estava passando um período muito difícil, perseguido pelo sogro, perseguido, os filhos todos, a maioria se debandou para o lado errado. E Salmo ali, e no Salmo 107, o salmista ele fala claramente que aborrece. Tem hora que não tem nem desejo de comer, de tanta angústia
que o homem sofre enquanto está neste plano transitório, que é esse plano carnal, este plano terreno. Então, há momentos que o indivíduo passa por certos momentos que ele desejaria até morrer, que perde a fome, é combatido por uma enfermidade que está assolando muito nesse tempo, que o indivíduo procura tirar a própria vida. E Davi, ele passou períodos bem difíceis, perseguido, sem lugar, sendo um rei e sem lugar para dormir, para comer. Teve um dia que ele, com fome, ele foi até pegar dos pães asmos que estava consagrado no santuário. E então Davi, ele refere exatamente este período tão difícil que esta curta vida terrena oferece nesse plano que nós estamos vivendo. E o homem, quando tem consciência disso, ele não tem prazer, ele perde o prazer nesta vida carnal, nesta vida transitória. Em Isaías 25, versículo 8, tem uma outra passagem também que é bem interessante para meditarmos. Isaías 25, versículo 8 diz assim: aniquilará a morte. E assim enxuga o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e terá o opróbrio do seu povo de toda a terra. Então, Isaías aqui ele está falando exatamente daquele que vai enxugar nossas lágrimas, de todo o sofrimento. Nós temos os nossos irmãos do passado que foram capazes de ser mortos, crucificados nas arenas romanas, e perseguido por todo lugar. No tempo de Hitler, perseguido, era só saber que o indivíduo era um cristão, ele era perseguido até a morte. Mas Isaías está falando que viria alguém que nos enxugava, tirava todo o nosso opróbrio. E é interessante que não é como os judeus pensaram, que Jesus só viria para eles. É para toda a terra. Todo aquele de todo canto do mundo que aceita Jesus como Salvador da sua alma, ele é livrado desta morte que nós devemos temer, que é a segunda morte. Que é esta destituição da graça, que nós sabemos que não tem direito, mas herdamos da parte de Cristo em voltar à eternidade em bonança, em louvor, em honra ao nosso Criador. E Isaías, ele deixa esta profecia nos esclarecimento, nos dando esse esclarecimento e até nos alegrando, porque sabemos que nós não estamos totalmente perdidos. Ezequiel 18, 32, também deixa uma mensagem para nós meditarmos. Diz assim, no versículo anterior, se livrar das tragédias. Então ele deixa esse aviso no versículo 31, e no versículo 32 diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então ele deixa um alerta que tem oportunidade para qualquer pecador que está na face da terra, tem uma oportunidade de se livrar desta segunda morte. Ele tem uma saída, e é interessante que não precisa pagar nada, não precisa
está dando dinheiro para ninguém para poder alcançar esta grande misericórdia, este perdão que só Jesus teve para nos dar. Então, se não formos através de Jesus Cristo, nós não vamos chegar nos céus, porque ele mesmo nos declarou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, por certo viverá. Então, creu em Jesus, foi perseverante, está ali aguardando, e ele ainda nos deu o Consolador, o Espírito Santo, que mesmo nas horas mais difíceis de enfermidade e tudo, ele nos dá cânticos, ele tem várias e várias maneiras de nos alegrar no período difícil, de escassez e tudo, mas a alegria do Espírito Santo, ela irradia nos nossos rostos. Ela enche os nossos corações. Então, Jesus, ele tem nos dado meio. Então, o viver é Cristo, por isso que Paulo disse claramente lá onde nós lemos, em Filipenses 1, 21, que viver é Cristo. Então, todos aqueles que vivem em Cristo, ele tem a oportunidade de gozar desses grandes privilégios. Nós vamos ter privilégio de louvar o Senhor, de agradecer, de estar nos alegrando com outros irmãos que professam a mesma fé que nós. E isto é algo muito grandioso que nós podemos viver neste mundo e não temer a morte igual Paulo, morrer é ganho. Porque se morrermos em Cristo, nós vamos estar ganhando e ganhando muito, não é pouco não. Se fôssemos donos do mundo todo e vendêssemos, não daria para pagar este grande benefício que ele nos proporciona a cada dia. Ezequiel ainda 33, 11, diz assim: o Senhor faz um apelo ao homem. Praticamente repetindo essa parte do 18:32. Converte, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, é o Senhor... Ezequiel, ele usado pelo Espírito Santo, ele traz esta informação ao homem na parte da terra. Então, o Senhor esclarece claramente que ele não tem prazer na morte de um ímpio, porque se ele morrer na impiedade, ele vai entrar na segunda morte e não vai ter mais oportunidade. E o único período que ele pode se livrar disto é agora, enquanto o Espírito Santo está com a igreja. Quem é a igreja? Que igreja é esta? Todos aqueles que crê em Jesus Cristo, que depositaram a sua vida, mesmo com falhas, com defeito, nós estamos nos esforçando a cada dia, pedindo força ao Espírito Santo, ao Senhor, para que nós possamos suportar todas as investidas, todos os pecados que está de frente de cada um, com ofertas e mais ofertas de perdição. E o próprio Jesus, ele nos alertou disto, falando que tinha dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Só que tem que o caminho largo levava à perdição e o estreito levava às mansões celestiais. Agora vamos para Mateus 15, 19, que diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, se nós sabemos que tudo isto nos leva à condenação, então por que não vamos nos esforçar para nos livrar disto?
porque o coração procedem os maus pensamentos. Vamos ocupar o nosso pensamento com louvores, com a palavra de Deus. Lemos um texto bíblico, não entendemos, vamos procurar alguém para nos explicar aquilo, alguém que tenha mais entendimento do que nós. Aí vem o adultério, um pecado que está assolando, inclusive até nos lugares que se diz santo, que é chamado como igreja. Tem muita gente ali prestando mau testemunho. Exatamente lá, abandonou a mulher porque a esposa está velha já, está cansada, para arrumar uma... Aí sai fazendo atrocidade nas famílias. Isso não é só lá no mundo que existe esse tipo de coisa. Então, furtos. Como o homem deseja as coisas que não o pertencem, e isso está lá nos 10 mandamentos: não roubarás, não matarás, não furtarás, não matarás. Então o homem é levado a esse tipo de coisa e é algo que condena o homem ao fogo eterno, à perdição eterna, ao sofrimento eterno. Falso testemunho, inventa as coisas que nem procura saber direito se aquilo aconteceu mesmo, se não aconteceu, sai espalhando. Então, Jesus, ele deixa. E o pior dessa lista de pecado, desse pacote de pecado que está aqui, é a blasfêmia. Porque Jesus falou que dessa não tem perdão. Todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem, a sentença é morte eterna. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Filho veio, o homem rejeitou, matou, crucificou, botou coroa de espinho, ele estava com sede, pediu água, eles deram vinagre com fel. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta terra e nem na vida vindoura. Porque todo homem que passa rejeitou. Então, o Espírito Santo está aí pronto para convencer o homem do pecado. E o homem está rejeitando isso. A pior blasfêmia que pode existir no ser humano é rejeitar a obra que o Espírito Santo está realizando no meio. Porque, profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, 28, diz que no fim dos tempos, toda a carne seria cheia do Espírito, que o homem sonhava, os velhos sonhavam, os jovens profetizavam, falavam com o Senhor, que falava em mistérios. Então, nós hoje ainda estamos tendo esta oportunidade de nos livrar deste sofrimento, desta condenação eterna, porque o Espírito Santo está aqui. Mas a igreja vai ser arrebatada e o Espírito Santo vai sair junto com ela. Porque o Espírito Santo só vai estar aqui junto com o homem enquanto a igreja estiver aqui. Mateus 16, nós vamos ver uma situação também. Em verdade vos digo que... 16, deixa eu ver o que é, 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui não provarão a morte antes até vir o Filho do Homem no seu reino. Então, ele estava falando com quem nesse período? Ele estava avisando ali a igreja da época que ele andava aqui na terra, junto com seus discípulos, e ele falou que ali, naquela época, aqueles que estavam ali iam ver o Filho do Homem do reino, no seu reino. E eles tiveram o grande privilégio de ver Jesus subindo ao céu
em um corpo glorificado. E é aqueles que eles mesmos condenaram, que eles mesmos mataram. João 5:24 diz assim: passa da morte para a vida eterna. Então, só em Jesus Cristo nós temos este grande privilégio. Passa da morte, é só crer. É bem claro, é só crer. Então não é tão difícil você... Ah, não, mas eu não posso crer nesse... Eu até creio em Jesus. Ele era bonzinho, ele curou enfermidades, ele ressuscitou mortos, mas eu não vou deixar minha cervejinha, eu não vou deixar meu cigarro, eu não vou deixar minha roda de amigos para ir para a igreja, não. Quando eu ficar bem velhinho, eu vou. E numa situação desta, quando alguém fala com Jesus que deixasse que ele sepultasse pai, mãe, ele falou assim: não sabe como louco tu fala, porque não sabe que esta noite pedirão a tua alma. Hoje, com a violência que está passando, que está sendo processada neste mundo, muitas das vezes até sair para fazer uma compra, tu não sabe se vai voltar. Então é bom meditar nisto, porque a gente não sabe, daqui a 1 minuto pode dar um infarto, morrer. E aí a oportunidade de se arrepender vai acabar. O Espírito Santo não vai falar contigo, porque ele já te deu toda a oportunidade, porque o evangelho, mesmo até um evangelho até interesseiro sendo pregado, mas Jesus disse que não importava o jeito que ele fosse pregado, importasse que ele fosse pregado, porque um pouco de esclarecimento sai até da boca dos interesseiros. Nós temos uma passagem lá no Velho Testamento que Balaão não estava querendo obedecer a palavra de Deus, obedecer o mandamento de Deus, e Deus usa ali uma jumenta para falar com ele. Então, às vezes, esses mercenários que tem por aí, às vezes sai alguma palavra, esses jumentos que tem por aí, às vezes sai uma palavra que vai servir para você entender que só tem salvação em Cristo Jesus. João 8:51, quem crê na palavra e guardar, passa para a vida eterna. Então, Jesus, através do apóstolo João, ele deixa esse alerta também. João 8:51, diz assim: quem crê na palavra e guardar onde? Guardar no coração, passa para a vida eterna. Então, é algo que está ainda em alcance do homem. Ele só vai se perder, vai ser condenado, se ele quiser ser condenado. E os judeus não, no versículo 52, e os judeus não acreditaram nele. Por isto, eles sofreram tanto que sofreram, foram perseguidos tantas as vezes, dizimados da sua própria terra, e só a partir de 48 que começaram a voltar para a sua pátria, desde da época dos impérios romanos e principalmente na época da Inquisição do Hitler. Eles saíram fugindo, e aonde tinha judeus, eles procuravam, tinha os soldados dele para procurar para matar. E Romanos 7:5 mostra o quê? Mostra a consequência do pecado e a morte. Então, não vamos temer essa primeira morte, que é simplesmente uma separação do homem, uma separação da carne da alma. Então, ali vai separar a vida da carne. A carne é um veículo. Então, ela já tem a condenação dela, que é voltar ao pó. Mas eu tenho esse corpo tão bonitinho e tal. Não, o Senhor vai te dar um corpo melhor do que esse, um corpo glorificado, um corpo que não vai se corromper.
algo produzido nas grandes economias de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por este período, por este vídeo que conseguimos gravar e que possa surgir frutos no coração de muitos, em nome de Jesus.